o artista plástico Cacá Mello recebeu o Casa Estilos em seu ateliê. Dentre vários assuntos, o artista falou com a gente sobre a sua relação com sua casa. Vamos ver? Essa peça foi Chico Ferreira que fez para mim, certo? Mas eu criei esse símbolo que a lua é o C de Cacá e o M, a metade da estrela é o M, Cacá Mello. Tem um grande que eu sou o grande admirador, para mim é o mestre dos mestres, que é Leonardo da Vinci. Ele diz o seguinte: a arte diz o indizível, expressa o inexpressível e traduz o intraduzível. Então é uma coisa muito pessoal, é do artista, então aquilo é uma poesia. Começou eu no interior, certo? Porque na realidade eu passei minha infância no interior. Então, vendo aqueles materiais, madeiras que eram queimadas, que sobravam, que ficavam, eu achava interessante. E ao mesmo tempo curioso em ver aquilo e fazer alguma coisa. Pegava naquela resto de madeiras e comecei a criar peças. E depois partiu e disse, não, isso aqui tem alguma coisa. E surgiu, comecei a ver madeiras queimadas e aí transformei em espelho. Apenas aperfeiçoei para uma parte mais usada para o lado artístico. As pessoas não davam valor a esse tipo de material, de peças, né? E então eu tive que partir para um lado paralelo, que é funcional, que seria os móveis, dentro da mesma característica que era o rústico. Então daí começou, eu fui fazendo e as pessoas foram gostando e aí eu fui comercializando. Então, para a gente sobreviver, tem que trabalhar com uma coisa que dê um resultado, né? Eu tenho aqui que antigamente se chamava o criado mudo. Criado mudo é uma peça que ia para a mesa com um prato quente para servir. Então, antigamente, eles apelidavam essa peça de criado mudo porque ele se via como criado, mas não falava. Só que eu adaptei, eu coloquei uma gaveta, grade para você tirar o prato quente e colocar em cima, coloquei uma bandeja, né? E mais uma vez a pintura com tema. Aqui eu fiz essa casa, na realidade, me inspirando em cada parte. Então, eu diria, como disse uma amiga que veio aqui, ela disse que isso aqui é uma poesia. Então, cada ambiente, ela tem uma história, ela tem alguma coisa, tem uma poesia na realidade. Quando eu projetei a casa, eu já estava vendo, estudando como poderia ser cada ambiente. Aí está o caso daqui, estamos na sala, tem essa escada, que foi quando eu no interior, eram as madeiras, os troncos que estavam lá servindo de um galpão, e eles derrubaram o galpão e foram para queimar esses troncos. E são madeiras de lei, tem mais de 100 anos. Então eu resgatei isso aí e quando eu vi, eu disse, vai ser a minha escada. Então já foi colocado dentro da ideia que eu tinha para fazer exatamente cada espaço. Eu gosto de uma casa que tem história, de um espaço que tem história. Que a história é uma coisa que a gente está resgatando, da mesma forma que eu estou num ambiente rústico, eu estou trazendo a minha infância, eu estou trazendo a minha história, né? Então estou colocando, no caso aqui, a madeira, né, como se destaca. Eu vou em busca de peças que foi do passado. Não tem dúvida que antigamente as pessoas tinham um certo receio, porque o lixo, para eles, era um lixo. Não se via, não tinha valor. Hoje não. Hoje já tem um outro contexto, as pessoas já estão dando valor a isso aí. Tanto que estava ciscando ali atrás no quintal e peguei uma peça que chama-se o ciscador, para ciscar as folhas, essas coisas. No momento que eu peguei, eu vi que dava uma peça. Então, e daí eu fiz essa peça aí, que é um porta-vinho. Hoje as pessoas admiram e querem, já pediram vários, já fiz vários de encomendas, tá entendendo? Porque há 17 anos atrás ninguém queria saber disso, achava isso sem valor, sem...
Hoje não, as pessoas já estão mais conscientes. Então aqui é vamos dizer assim, um mostruário. Quando eu falo para um cliente uma peça feita de sobra de uma porta, então eles não vão ter noção como é que ficaria essa peça. Então eu tenho que trazê-lo aqui para mostrar ela no lugar. Então ele já vê de uma outra forma, né? Bom, eu sempre estou diversificando o meu trabalho, isso é, mudando um pouco, tá entendendo? Eu comecei com o rústico, o rústico mais pesado, hoje depois passei para um rústico mais leve, continuo com o rústico, entrei na demolição, parte de demolição que é um outro trabalho também rústico, né? E esse agora é um trabalho da pintura na peça, a pintura em acrílico, sobre a madeira, sobre o olhar feminino. E eu vejo assim, do ponto de vista da mulher submissa, ela vê, tá entendendo, de uma forma, mesmo sendo estereotipado pela cultura, ou pela religião, ou pelo machismo, existe uma beleza única, ímpar, que é do ponto de vista do artista. Então, eu acho, eu vejo nisso, num olhar, tá entendendo? Um olhar impávido, forte, corajoso, que ela muda exatamente a peça. Então eu faço isso com as religiosas, tanto as árabes, através da sua religião, né, com a burca, como as escravas, como as daqui do nosso sertão, né, as mulheres sofredoras. Então isso eu procuro mostrar de uma forma, essa pintura que é uma coisa diferente na peça, né. Esse aqui exatamente é um trabalho meu, né, foi de uma foto, eu tinha 9 anos. De uma madeira que eu fiz aqui, a moldura dela, a madeira queimada, né, que eu aproveitei, que era exatamente isso quando eu comecei, com a madeira queimada, e eu resolvi pintar. Esse aqui é uma negra, né, que eu fiz mais pelo olhar. Eu fiz essa pintura aqui através de um disco de vinil, né, em que Elis Regina fez um show em São Paulo e no final do show a plateia começou a jogar flores para ela, rosas, e ela se emocionou, se agachou. O fotógrafo tirou a foto, depois mostrou para ela, ela achou tão bonita essa foto que lançou no próximo disco, e foi o Trem Azul. E aí eu gostei também muito dessa foto, porque eu tenho esse vinil, e resolvi fazer essa pintura, esse quadro. Aqui é um espaço que vamos chamar de uma loja, a lojinha, né? É onde coloco as peças, eu vou terminando e vou colocando aqui. No caso aqui, esse aparador, eu fiz exatamente essa muçulmana, né? Assim como no porta-xícara, né? Que eu acho, como eu falei, é uma beleza. Sabe, o olhar das mulheres árabes, né? Elas escondendo o rosto e mostrando só o olhar, mas significa muita coisa esse olhar, né? É muito forte, é muito, sabe, ela quer dizer muita coisa com esse olhar. Essa peça aqui, isso é uma desempoladeira de pedreiro, né? É uma desempoladeira que estava usada, e o que foi que eu fiz? Um cabideiro com um aparadorzinho. Então, uma peça que praticamente ia ser jogada fora, está aí. Quem quiser vir aqui no meu ateliê, né, estamos aqui expondo as peças, né, eu vou terminando e vou expondo. O ateliê fica aqui na Presidente Café Filho, 645, Bessa. O ponto de referência é a Praça do Caju. Para o artista, ele se satisfaz, ele se realiza, vamos dizer assim, quando alguém gosta ou se apaixona pelo seu trabalho, pela sua peça, pela sua arte. É o amor. O
Muito bom visitar a casa do Cacá Mello e ver de pertinho todas essas peças lindas, além de poder, claro, conferir de perto essa perfeita sintonia que o artista mantém com sua casa.